Nós estamos aqui, como igreja, numa série de mensagens e reflexões que nós estamos chamando de os heróis da fé. Pessoas comuns vivendo o extraordinário. E hoje eu quero dar sequência a essa série, e nós queremos falar nessa manhã sobre um personagem bíblico que marcou não só a história bíblica, mas sim ele marcou toda a humanidade. Nós hoje queremos falar sobre Moisés. Moisés, ele é uma figura marcante na história da humanidade, né? Quando nós olhamos para a história de Moisés, nós temos tantos feitos que ele realizou. Inclusive, quem vai estudar direito, né? Quando vai estudar hermenêutica também, vários outros cursos, né? Que é você aprender a interpretar um texto, as pessoas estudam as leis que estão no Antigo Testamento. E essas leis foram dadas a Moisés, né? Deus deu a Moisés. Então, um homem que marca a história, né? As leis, nós temos um homem usado por Deus para isso, e nós temos mais coisas que acontecem na vida dele que eu quero compartilhar com você. E eu quero convidar você para ainda fazer 2 orações comigo. Quero convidar você, talvez, curvar sua cabeça, ou você parar um tempo agora aí. Eu quero convidar você a orar por mim, pela minha vida. Eu estou aqui na frente, ousando a pregar a palavra de Deus. Eu quero que você curva sua cabeça aí agora e peça para Deus ter misericórdia da minha vida e me usar nessa manhã para falar ao seu coração, ao coração das pessoas que estão aqui. Faça essa oração. E agora, ainda em oração, eu quero convidar você a orar pela sua vida, e não só pela sua vida, mas você orar pelas pessoas que talvez vão ouvir essa mensagem. Que Deus possa tocar o coração das pessoas e tocar você nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Vamos ler lá Hebreus, nosso texto base é Hebreus no capítulo 11, o que nós temos conhecido como a galeria dos heróis da fé. Eu quero ler a partir do versículo 20, no capítulo 11, Hebreus 11, a partir do versículo 23, que diz assim: Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi encontrado durante 3 meses por seus pais. Foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado como o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e foi a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, e como em terra seca, mas que quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Aqui, a galeria de Hebreus, ele descreve alguns dos feitos, resumindo a história de Moisés. A história de Moisés é uma história grande e muito marcante, e é prazeroso nós lermos e entendermos essa história, porque ele marca a humanidade. Aquilo que Moisés realiza marca e nos marca como povo de Deus. Mas eu quero comentar um pouco com você sobre o início da história de Moisés, que está lá no capítulo em Êxodo. Eu quero comentar com você ainda rapidamente, fica tranquilo, mas sobre o capítulo do 1 mais ou menos até o capítulo 4, que é o início dessa história. Aqui em Hebreus, o autor de Hebreus, que é desconhecido, mas ele coloca que Moisés ainda pequeno. Então, antes disso, o que está acontecendo aqui?
o povo agora está no Egito depois com José, e aí o texto vai dizer que José morreu. E agora mudou o rei, e esse rei já não sabia mais quem era José e dos feitos e da ajuda que José fez. E o povo agora, o povo de Deus, ele começou a crescer nesse meio, começou a ficar muito populoso, e aí isso começa a surgir um medo nesse rei, porque esse povo agora, esse povo hebreu, eles estão crescendo. E isso até se torna algo admirável e invejável ali entre os egípcios, porque as mulheres, elas tinham muitos filhos. E aí eles começam a se tornar um povo grande. E aí, de repente, começa a ter um medo do rei, e o rei mesmo fala, olha, nós precisamos fazer alguma coisa com essas pessoas. Porque daqui a pouco eles são tão numerosos, eles podem se alinhar com os nossos adversários e tomar o Egito. Nós precisamos fazer algo com eles. E, de repente, agora, o povo hebreu, o povo de Deus, começa a ser escravizado pelo Egito. De forma que o texto vai dizer que eles foram levados agora a construir tijolos. Eles estavam em fornalhas. E é uma região, assim, meus irmãos, uma região bem amena, assim, que, dependendo da época, vai dar mais ou menos uns 50 graus a temperatura. Né? Então, você imagina você num lugar aí onde a temperatura vai chegar a uns 50 graus e você ainda ficar na beira de forno e você ainda está tendo que trabalhar no pesado. Então, o povo aqui, o povo hebreu, ele está sofrendo e sofrendo duras penas mesmo na mão dos egípcios. E agora o povo continua, só que o povo não para de crescer mesmo se tornando escravo. Não resolveu. E aí agora o rei fala o seguinte, fala para as parteiras que quando as mulheres tiverem filhos, que é para elas matarem quando forem menino. Então, quando as parteiras chegassem numa mulher que estivesse dando à luz, era para a parteira olhar, e se fosse um menino, para essas parteiras matarem essas crianças, e só deixarem as mulheres. Só que o texto vai dizer que essas mulheres, por temerem a Deus, elas não fazem isso. E aí o rei fica assustado e chama essas parteiras e fala, o que está acontecendo? E elas falam, olha, essas mulheres são fortes, essas mulheres são barra pesada. Quando a gente chega lá, elas já pariram sozinhas, não tem o que a gente faça. E aí ele fala, não, então vamos fazer o seguinte, quando nascer, então, vocês chegaram, a criança nasceu, vocês precisam jogar os meninos no rio Nilo. E assim as crianças vão morrer afogadas. Mas elas, temendo a Deus, não fazem. Mas o que nós precisamos lembrar, e é muito importante você saber que o contexto no qual Moisés, esse homem que realiza grandes sinais na mão de Deus, é um homem que nasce de um povo que está sendo escravizado. Ele nasce já com a morte decretada no ventre da sua mãe. E ele, com a morte decretada já no ventre da sua mãe, é alguém que nasce, e quando ele nasce, o texto vai dizer que a sua mãe olha para ele e vê que ele era muito belo, vê algo de especial nessa criança e decide poupá-lo. E guarda ele por 3 meses. E depois, já não tendo mais como esconder essa criança, junta umas folhas grandes, né? São folhas grandes que tinham no rio, e pega ali uma espécie de piche e monta ali um barquinho, um berço, para que a criança pudesse boiar no rio, e solta essa criança. Ainda assim, como uma esperança de que eu não vou fazer o mal para o meu filho. Quem sabe algo acontece. E aí algo acontece. A filha do faraó está tomando banho nesse rio junto com as suas servas, e elas encontram então esse bebê boiando, chorando. E aí elas pegam esse bebê. E a irmã de Moisés vem e fala, o que você quer? Você quer que eu chame alguma mulher dos hebreus para amamentar essa criança? E ela sim. E a mãe de Moisés vem para amamentar essa criança. E é interessante que agora alguém que está tendo que despedir o filho para a morte vai receber do faraó, da filha do faraó, para cuidar do seu próprio filho. E aí o texto continua, e isso acontece,
E aí depois vai dizer que agora Moisés, já adulto, ele é alguém que cresceu ali no palácio, alguém que cresceu agora de uma criança que estava com a morte decretada no ventre, agora se torna alguém que convive no palácio, que aprende a cultura, que aprende a ler, que é algo muito raro na época, que aprende agora sobre a ciência egípcia, alguém agora que de um filho de escravo se torna agora alguém dentro de um palácio real, desfrutando do melhor do que aquele tempo poderia dar, ele se torna esse homem. Mas o interessante é que ele se torna esse homem, e aí, agora ele começa a enfrentar os seus desafios. E agora ele está na vida adulta. E aí eu quero fazer uma pausa para vocês, e eu quero destacar algo que nós podemos enxergar que Moisés, sim, irmãos, foi um homem que realizou grandes feitos. Moisés, ele libertou os israelitas da escravidão, a história vai continuar, e nós vemos que ele faz isso, ele liberta o povo da escravidão. Moisés é alguém que confronta o faraó. Então você imagina um homem agora que é um povo, um escravo, que tem agora a audácia de confrontar o homem mais poderoso da sua época. Você imagina um filho de escravo, um filho de um mexicano conseguindo confrontar o Trump. É tipo isso. Então ele faz algo assim maravilhoso. Ele é alguém que abre o Mar Vermelho. Você imagina essa cena, um homem que abre o mar, vê o mar se abrindo, as pessoas passando. Ele realiza isso. Ele era um homem que falava com Deus. Deus falou com Moisés ao longo da sua história. Ele é um homem que recebe os 10 mandamentos, que recebe os mandamentos de Deus, que nós ainda aprendemos e obedecemos muito daquilo que Deus colocou para nós até hoje. Sim, irmãos, Moisés é um homem que fez e viveu o extraordinário de Deus. Só que eu quero ressaltar com você que ele foi um homem usado por Deus e ele mudou a história da humanidade. Só que tem algo fantástico na Bíblia. A Bíblia é um livro fantástico. Sabe por quê? Porque a Bíblia expõe os erros dos nossos heróis. A Bíblia é um livro fantástico porque ela expõe a fragilidade dos homens que são usados por Deus. E eu quero que você dê uma olhada comigo agora, porque nós temos esse homem incrível, que teve logo no seu início da sua carreira um milagre de Deus, que era uma criança para ser morta, agora se torna um príncipe. Só que mesmo assim, ele é um homem que comete muitos erros. Se você olhar agora no capítulo 2 de Êxodo, se você dar uma olhada, agora quando ele está grande, ele é um homem que ele é cheio de ira. Um homem cheio de ira. Ele mata um egípcio. Ele está andando e ele vê agora um egípcio ali maltratando um hebreu. Ele vai para cima e tira a vida desse homem. Um homem irado. A Bíblia não acha isso, não coloca isso para nós como uma grande qualidade, muito pelo contrário. A Bíblia condena, fala que nós não devemos nos irar. Ou fala assim, você pode ira, mas não peque. Ele era um homem irado. Ele é um homem que ele intervém depois, não só ele mata esse homem, como no próprio capítulo 2 ele continua, e aí agora ele vê 2 homens hebreus brigando. E ele se mete no meio da briga e fala, viu, o que vocês dois estão fazendo? E aí esses homens olham para ele e falam, ué, quem nomeou vocês juiz no nosso meio? Você vai nos matar assim como você fez com o egípcio? E aí ele sai correndo de medo e se retira. E nessa que ele se retira agora e vai para Midian, quando ele está lá, que ele conhece a sua futura esposa, ele está ali e ele conhece elas porque ele está à beira de um rio e agora as 2 mulheres vêm pegar bebida para os seus animais e chega um grupo de pastores e não deixam essas mulheres pegar bebida e ele se mete no meio de novo e deixa elas pegarem a água e toca aqueles pastores dali. Ele é um homem irado, um homem que está o tempo todo aí se metendo em brigas. Não é um super
homem admirável. Esse homem também é um homem que abandona o seu chamado, ele foge. Quando Deus começa a falar com ele, imagina, Deus fala com ele, a sarça está queimando, a Bíblia vai dizer isso, e essa sarça não se consome, e ele chega perto e Deus começa a falar com ele, e Deus falando com ele, ele fica se esquivando. Mas Deus, veja bem, eu vou chegar no faraó, eu vou falar o quê? E outra, quem disse que o povo hebreu vai me aceitar? Eles já me... Eu não sei falar, ele está o tempo todo fugindo daquilo que Deus tem para a vida dele. Um homem com medo de encarar, às vezes, a realidade, assim como nós. Ele é um homem que abandona o chamado, ele é um homem que foge do faraó. No capítulo 2, quando ele mata esse egípcio, ele foge porque essa informação chega ao faraó e o faraó quer matá-lo. E ele, foge com medo. É um homem cheio de ira, mas é um homem que também foge. Esquece o Deus que está chamando ele para ser um grande libertador. E é uma pessoa que não sabe falar, não tem habilidades. No próprio, depois, quando nós olhamos, lá no capítulo 4, no versículo 10, quando Deus está mandando ele ir de encontro com o faraó, sabe o que ele fala para Deus? Depois que ele já está sem desculpa, ele fala assim, Deus, mas eu não sei falar. Eu não consigo falar. Ele não era alguém que tinha uma boa comunicação, que sabia se expressar bem. Mas um homem também que não tinha a habilidade que ele julgava necessário, mas também um homem incrédulo. Incredulidade tem a ver com nós não crermos em Deus. Não era um homem aqui, quando nós vemos esses inícios da história dele, que, nossa, que homem cheio de fé. Um homem irado, que está correndo, que está arrumando desculpa. E ainda quando depois nós olhamos lá para frente, quando nós olhamos lá em Números capítulo 20, nós vamos ver a resistência de Moisés, e por isso é uma das razões dele não entrar na terra prometida, que Deus fala, manda a água sair da pedra, e ele vai lá e bate na pedra. Um homem resistente, duro, cheio de desculpa. Irmãos, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque nós somos homens. E quando estou falando aqui, não estou me referindo só ao sexo masculino. Estou falando de homens e mulheres. Criação de Deus. E nós somos pessoas com falhas. Não existe homens sem falhas. Não existe. Todos nós temos falhas e temos fragilidades. Todos nós temos falhas. Mas sabe qual é o interessante? É que quando nós olhamos a perspectiva bíblica, nós lembramos que as nossas falhas revelam a necessidade de um Deus nas nossas vidas. As nossas falhas, elas não servem só para decretar a nossa história, mas para nos lembrar que nós necessitamos da intervenção de um Deus vivo e poderoso. Porque os nossos defeitos, eles revelam cada vez mais essa necessidade que eu e você, nós temos, e toda a humanidade tem, de um Salvador. As nossas falhas, quando nós olhamos para a sociedade, quando você liga o jornal, quando você abre as suas redes sociais e vê as guerras, as corrupções, tudo isso mostra que eu e você e toda a humanidade, que nós necessitamos de um Salvador, que nós necessitamos de um Deus que vai ao nosso encontro. E nós vemos isso lá no capítulo 2, lá no versículo 25, quando daí, lá diz assim, Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Deus olha para o povo que está sofrendo e vê e reconhece a situação deles. E decide ir de encontro com eles, resgatando eles e tirando eles dessa escravidão. Irmãos, com tudo isso, eu quero que você lembre nessa manhã de algumas coisas muito práticas a respeito dessa história desse Moisés, um homem comum, cheio de falhas. Primeiro, as falhas não definem a sua história. O seu passado não define a sua história.
O passado de Moisés era de um grupo de pessoas que eram escravizadas. E às vezes eu e você, nós continuamos e paramos no ponto de que, mas é que, pastor, a minha família foi desprezada, é que você não sabe a minha história, é que a gente não é aceito, é que sabe que as pessoas falam assim com a gente. Quem define a sua história é Deus, não são as pessoas. Quem define o futuro da sua vida e da vida da sua família é o agir de Deus na sua vida e não as pessoas. Você imagina se Moisés fosse ficar assim, não, eu preciso ficar tratando isso na terapia por 20 anos, porque eu preciso reconhecer que, na verdade, a minha mãe e o meu pai, ele olhou e falou, minha mãe foi uma mulher de coragem e mesmo assim me guardou enquanto ela pôde, porque ela estava temendo a Deus e não a sociedade no qual ela vivia. Porque a sociedade no qual Moisés nasceu dizia para ele que ele era um escravo e que, na verdade, não era nem para ele estar vivo, porque ele estar vivo era resultado de uma desobediência de uma pessoa. Era isso que a sociedade dizia para Moisés. Só que quem define a história de Moisés é Deus. Um filho de um escravo para a sociedade se torna o libertador de um povo, e o agir de Deus na vida desse homem faz com que esse povo de escravo se torne uma grande nação e poderosa. Depois eles têm que cair de novo, Deus levanta de novo, cai de novo, e aí você tem que ler a história do Antigo Testamento. Mas o que isso nos revela é que é Deus quem conduz, é quem muda, é quem transforma a nossa história. Então, você que está aqui hoje, não permita que os seus defeitos, que a sua fragilidade, que o seu passado defina você. Moisés era um cara cheio de medo, cheio de desculpa, fugindo, irado. E ele não foi definido só por isso. Deus o usou. E Deus quer usar a sua vida e transformar a sua vida e sua história. Até quando nós e você vai ficar com essa desculpa? Não, mas sabe o que é? É que eu não sei falar, é que aquelas pessoas, é que eu não sei o quê. Irmãos, a gente precisa lembrar do Deus que define a nossa história. O Deus que conduz a nossa história é o Deus que é especialista em mudar histórias. Quero desafiar você a sair daqui, a não sair daqui hoje, sem entregar a sua história na mão do Deus que muda a história. Para que você possa testemunhar dos feitos do Senhor na sua vida e na vida da sua família. E outra coisa que eu quero chamar você para ver a respeito desse início da história de Moisés, é que você precisa você precisa ver o mundo, a sua vida, a sua existência, fora da sua realidade. Você precisa ver o mundo fora da sua realidade. Sabe por quê? Porque a sua realidade, a forma de você enxergar a realidade, ela é corrompida por tudo isso que nós acabamos de falar. Ela é ofuscada por causa da sua história, por causa daquilo que você viveu, por causa daquilo que você acha das pessoas, por causa daquilo que você encara nas pessoas. E eu tenho que dizer para você que a sua forma de enxergar o mundo não é a forma como Deus enxerga o mundo. A forma de você enxergar você não é a forma que Deus te enxerga. Então, para de querer definir o mundo a respeito da sua realidade. E deixa que Deus agora mude a sua realidade. Sabe por quê? Quando nós olhamos para o texto, para essa história aí de Moisés, se você olhar lá no capítulo 2, depois que ele mata esse egípcio e ele foge, porque ele sabe que a vida dele está correndo perigo. E ele foge ali e agora ele encontra uma família, ele conhece uma mulher, ele casa, ele tem filhos. Sabe o que ele está fazendo, irmãos? Ele está tocando a sua vida. Assim como eu e você, que às vezes algum problema, algo acontece na nossa história e a gente dá uma corrigida e fala, vamos lá, vamos tocar a nossa vida, não vamos deixar as coisas baixar. Moisés está lá e agora ali, depois ele está pastoreando as ovelhas.
aconteceu um problema dele, ele encontrou uma esposa, ele casou, ele tem uma família, ele tem um trabalho, ele está tocando a sua vida. E ele está ali com um cajado, tocando a vida dele, falando, tá bom, vamos lá. Eu abri mão do palácio, eu abri mão da minha identidade egípcia para ser um povo de Deus, mas agora eu estou aqui, eu tenho que tocar minha vida. Só que quando nós lembramos que nós temos um Deus que transforma a nossa realidade, se você acompanhar e ver como Deus é um Deus poético em transformar a nossa história, esse cajado que Moisés está ali segurando para tocar a sua vidinha, agora Deus fala, você vai levar esse cajado com você, porque com esse cajado você vai fazer grandes sinais. E é esse cajado que Moisés bate para o mar se abrir. É esse cajado que Moisés bate na água para a água matar a sede do povo. Estou dizendo para você que tem uma mística nesse cajado? Não. O que eu estou dizendo para você é que Deus muda a nossa realidade. O cajado representava a nova realidade de Moisés, ele era um pastor precisava daquele cajado. Agora, por que alguém que vai libertar o povo precisa do cajado? Ele vai com o cajado fazer o quê? Brigar com o faraó? Com milhares de soldados? Falar, corta a cabeça desse cara, pronto, acabou, resolveu. Para quê? Só que Deus fala, eu estou mudando a sua realidade. Você vai parar de enxergar o mundo com a sua realidade. E vai enxergar o mundo através da realidade que eu vou mostrar. Porque a realidade que Deus mostra, nem o mar fica na frente. Nem o faraó fica na frente. Nem a morte fica na frente. Porque é Deus que transforma a realidade. O mar que eles têm que atravessar, irmãos, quando o Moisés liberta o povo e o faraó deixa eles saírem, eles chegam e têm agora uma barreira, humanamente impossível de passar. Um grupo de pessoas, homens, mulheres, animais, crianças, atravessar agora um mar sem barco, sem embarcação. E agora vindo um soldado, que Deus, um exército de soldados que a Bíblia vai dizer que Deus endureceu o coração do faraó. Então era alguém que estava com o coração duro, querendo acabar com esse povo ali que estava dando muito trabalho para eles. Só que Deus muda a realidade. E fala para Moisés tocar, e ele toca, e o mar se abre. E Hebreus vai dizer que eles pisaram como em terra seca. Eles pisaram naquele mar como em terra seca. E o autor de Hebreus fala que daí quando os egípcios tentaram passar, eles foram consumidos pelo mar. Deus muda a nossa realidade. E eu espero que você não saia daqui sem experimentar esse Deus que muda a nossa realidade. De alguém que está pastoreando as ovelhas com medo, fugindo, se transforma um homem que liberta um povo dos egípcios. E ainda, quero lembrar você que a nossa série, né? Se a Nicole... tá aqui. Ó, é que a minha cola lá está no texto, então aqui está melhor. Pessoas comuns vivendo o extraordinário. Você só vai viver o extraordinário na sua vida quando você permitir que esse Deus, especialista em mudar histórias, seja aquele que vai conduzir a sua vida. Você só vai viver isso na sua vida e na vida da sua família quando você desfrutar desse Deus que vai ao nosso encontro. Esse Deus que vê aquilo que você passou e passa e vai ao seu encontro. João, o Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 16 nós conhecemos. Mas o versículo 17, ele diz assim, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Deus mandou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O
que o Evangelho de João, trazendo para o nosso contexto, está dizendo para mim e para você nessa manhã, é que Jesus, Deus enviou o seu Filho na cruz para que a minha e a sua realidade fosse transformada. Para que agora eu e você não tivéssemos mais medo de onde nós viemos, de quais são os problemas que nós estamos passando, de como talvez a sociedade que nós estamos nos trate. Quem muda a nossa história é o autor e consumador da nossa fé, que conquistou isso na cruz, por mim e por você. E é sobre esse Deus que nós nos movemos e nos existimos, porque é nele que nós existimos. E é por causa dele que nós vivemos o extraordinário todos os dias. É só por causa dele, irmãos. Não é por causa de pastor nenhum, não é por causa de religião nenhum, não é por causa de placa de igreja nenhuma, é por causa daquilo que Jesus fez na cruz por nós. E às vezes nós não enxergamos que Deus está fazendo o extraordinário todos os dias nas nossas vidas, porque a gente acha que o extraordinário é só quando o mar se abre. Mas eu quero dizer para você, quando você está dirigindo a rua nessa BR, você acha que não tem um extraordinário de Deus para que um caminhão não venha e leve você ou sua família? Ontem, quando eu estava preparando a mensagem, meu filho estava na rede e a minha esposa falou para ele, cuidado que senão você vai cair. Deu 2 segundos, ele caiu e cortou a cabeça. O que fez desse machucado, esse tombo, ser um corte na cabeça ou ser uma lesão grave? Se não é o extraordinário de Deus. O que faz com que os seus filhos, não estando 24 horas por dia aos seus olhos, eles voltem para casa salvos? É por causa de você ou por causa do extraordinário de Deus? Quantas pessoas aqui, nós somos um polo industrial, irmãos. Nós falamos que somos um polo agrícola, né? Mas quando nós olhamos a quantidade de pessoas que estão diariamente manipulando máquinas e máquinas de grande porte, e aí quantas pessoas não são livradas de acidente todos os dias aqui no nosso dia a dia de Vitimarsum? Sem que uma máquina gere um acidente, cause um acidente. Isso é o extraordinário de Deus. E sabe por que nós não experimentamos isso? Porque nós esquecemos quem é o Deus que muda e conduz a nossa história. Você é uma pessoa comum, assim como eu. Mas você pode viver o extraordinário de Deus, porque é isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Quero orar por você nessa manhã, para que você possa viver e experimentar o extraordinário de Deus. Talvez tenha alguns aqui que estão fugindo, está lá tocando as ovelhas. E Deus vai falar, não, eu tenho um plano para você. E aí você está dizendo, não, mas eu não sei falar. E aí Deus, não tem problema, eu vou chamar o seu irmão para falar. Mas eu não sei o que vou dizer, não, eu vou te dar o que dizer. Mas eu não vou convencer, não, mas quem quebra o coração sou eu. Tem alguns que talvez está preso naquilo que já aconteceu lá atrás. Deus, se quer usar eu, a minha mão está suja. As mãos de Moisés estavam sujas com o sangue do egípcio. Deus, sou eu errei. Eu fiz coisas na minha vida errada. Mas Deus talvez quer falar para você nessa manhã que Ele transforma a sua história e Ele é quem limpa essas manchas nas suas mãos. Eu não sei qual é o extraordinário que Deus quer falar na sua vida, mas eu sei que Ele vai fazer. E eu quero orar por você. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é o Deus que muda a nossa história. O Senhor é o Deus que intervém em nossas vidas todos os dias, Senhor. Até quando nós não estamos vendo, não estamos percebendo, o Teu agir e o Teu extraordinário está sobre nós. Pessoas comuns, homens comuns, pessoas cheias de falhas e erros, assim como eu, assim como muitos de nós, assim como todos nós. Mas mesmo assim o Senhor nos ama, o Senhor nos olha, o Senhor nos enxerga e o Senhor muda a nossa história. Então, Senhor Jesus, se tem pessoas aqui que precisam, Deus, ouvir e serem encorajados pela Tua palavra e pelo Teu amor, por esse amor reconciliador, que fala, eu vim não para te julgar, mas para te salvar.
Que o Senhor possa tocar o coração nessa manhã, Deus. Que o Senhor possa se revelar para cada um de nós, mostrando para cada um de nós onde nós estamos nessa história e aonde o Senhor vai nos levar. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos conduzir em espírito e em verdade. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado por cada pessoa que esteve aqui conosco, aqueles que estão nos visitando, aqueles de casa, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Obrigado, Deus, que a Tua palavra acompanhe cada um de nós e que o Senhor nos guie em espírito e em verdade. É que eu te peço no nome de Jesus. Amém.